A paz do Senhor, crianças, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Hoje a nossa lição é a lição de número 16, Josias, o rei reformador. Se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23, tá? E também se encontra lá no livro de 2 Crônicas, 34 e 35, tá bom? Então vamos lá. Rei reformador. O que seria rei reformador? É um rei que promove uma reforma. Tá, mas o que seria reforma se eu falar assim, ó, eu preciso fazer uma reforma na minha casa? Significa que a minha casa está precisando de obra, conserto. Então, um rei reformador é um rei que promove, é um rei que faz uma obra, tá? E o rei Josias foi um rei que fez essa obra. Vamos ver que obra é essa? O que foi? Bom, a história de hoje se passa aqui, ó, no Reino do Sul. Lembra do Reino do Sul? Judá e Benjamim? Então, se passa no Reino do Sul, mas também aconteceu algumas coisas aqui no Reino do Norte. Nós vamos ver já já. Bom, gente, na época do rei Joás, lembra do rei Joás, que era aquele rei que a gente falou na última lição? Começou-se uma reforma no templo. Mas durante essa reforma, provavelmente, o livro da lei foi esquecido ali dentro. Em algum lugar, ninguém mais parou para ler o livro da lei. Por que ninguém mais se interessou por isso? Porque depois do rei Joás, os reis que vieram depois dele foram reis que desprezaram a lei do Senhor, desprezaram as coisas do Senhor, começaram a fazer coisas erradas, coisas ruins que desagradavam o Senhor. Por exemplo, eles começaram a trazer o deus Baal, o deus falso Baal, a Aserá, que era uma outra deusa, Moloque e diversos outros deuses. E com isso eles contaminaram o povo de Israel, o povo de Deus. E aí as pessoas começaram a oferecer sacrifícios a esses falsos deuses. Por exemplo, o rei Moloque aceitava sacrifício de crianças. As pessoas levavam os seus filhos para ser sacrificados àquele deus de Moloque. É um absurdo, mas isso acontecia. Então o povo começou a fazer o que era ruim, o que era mal, porque não estavam atentos à lei do Senhor. O livro da lei era um livro que continha as leis do povo de Deus. Lembra da lei que Moisés recebeu do Senhor, que passou para o povo? Era o livro da lei. Todo mundo tinha que ouvir aquele livro da lei. Os sacerdotes tinham que ler para o povo conhecer. Mas a lei ficou, o livro da lei ficou escondido lá, ficou guardado. Sabe um local que a gente esquece onde é que tá? Então, foi isso que aconteceu. E durante esse período, apareceu, né, para reinar agora o rei Josias. Sabe quantos anos ele tinha? Ele tinha apenas 8 anos quando ele começou o reinado. E aí ele reinou durante 31 anos. Ele começou com 8, terminou com 39, né? Porque, ó, reinou durante 31 anos, então ele reinou bastante tempo, 31 anos, até que foi um tempo legal. E durante o reinado dele, ele começou a fazer o que agradava ao Senhor. Desde novinho, desde pequenininho, de criança, ele começou a agradar ao Senhor. Porque ele queria ter um coração voltado para o Senhor, fazendo o que era bom. Ele começou a seguir o que o seu parente distante, o Davi, o rei Davi, ele fazia. Então, Josias era parecido com o rei Davi, fazia o que era bom, fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. E aí, uma das coisas que Josias fez foi mandar quebrar. Ele não só mandou quebrar, ele foi também quebrar todos os deuses pagãos, todos aqueles falsos deuses que estavam ali. Josias quebrou alguns com as próprias mãos. Ele foi lá e quebrou. Ele derrubou os deuses Baal, Aserá, derrubou os altares, pegou. Sabe o que acontecia? Esses reis antigos ruins levavam objetos de adoração ao deus pagão, ao deus Baal, e colocavam dentro do templo, contaminavam totalmente o templo do Senhor. E aí o rei Josias pegou todos aqueles objetos que não eram do templo do Senhor e mandou queimar, ó, fora do território de Israel e de Judá. Mandou queimar fora. E ele foi destruindo tudo, todos os altares. E também promoveu a reforma do templo. Ele pegou o dinheiro e falou: olha, esse aqui é o dinheiro que o povo está doando. Lembra que eu falei que o povo entregava o dinheiro ali, na frente do templo, né, para os sacerdotes? Então, ele pegou aquele dinheiro, falou: ó, conta aí, sacerdote Ilquias,
tá esse dinheiro aí, faz o seguinte, distribui pro pessoal que vai consertar o templo aí. E aí o sacerdote Ilquias distribuiu. O rei mandou o seu escrivão, o Safã, a entregar esse dinheiro pro sacerdote Ilquias. E aí quando o Safã foi entregar, que era escrivão, ele escrevia pro rei, o sacerdote Ilquias falou assim, rapaz, olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou aqui, ó, escondido aqui, perdido, o livro da lei. Leva para o rei. E aí o escrivão, Safã, foi lá e pegou a lei e levou para o rei. Quando chegou lá perto do rei, ele pegou e foi ler para o rei. E quando ele leu o livro da lei para o rei ouviu tudo que o Israel estava fazendo de errado. Ouviu a lei, por exemplo, lá em Levíticos, diz que não pode ter adoração a outros deuses, não é mesmo? Então, o rei Josias ouviu isso, que não podia ter adoração a outros deuses. E que se o povo fizesse isso, está escrito lá em Levítico, que se o povo não obedecesse, né? Que se o povo pecasse, tivesse outros deuses, Israel, né, o povo de Deus seria acometido de doença, eles iam ficar doentes, eles iam sofrer guerras, não ia ter comida. Então viria o castigo de Deus sobre aquela nação. Mas que se eles obedecessem, daria tudo certo. Quando Josias ouviu isso, ele ficou desesperado, entrou em luto. Ele pegou a veste dele e rasgou. Vou botar uma foto aí para vocês. Ele rasgou as suas vestes e, em choro, ele falou, meu Deus, o que será de nós agora? O Senhor mandou fazer as coisas certas e a gente tem desobedecido o tempo todo, a gente não tem ligado para a lei do Senhor. O que será de nós agora? E aí ele chamou os seus servos ali e falou, gente, por favor, vai procurar para mim a profetisa Hilda para falar com Deus, ver a resposta de Deus. E tinha uma profetisa chamada Hulda que falou com eles. Quando eles chegaram lá para consultar, falaram, poxa, ó, o rei está desesperado, quer saber o que Deus tem para falar com ele. E aí Deus falou através da profetisa Hulda o seguinte, ó, tá lá em 2 Reis, capítulo 22, versículos 18 e 19 e 20. Diz assim, ó: Eu, o Senhor, Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Foi a profetisa Hulda que falou, tá? Que Deus tinha mandado. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas vestes e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usada para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram essa resposta para o rei. E aí quando chegaram com essa resposta lá para o rei falou, poxa, aí, Jerusalém vai sofrer as consequências, mas enquanto eu estiver reinando, o Senhor falou que dará paz. Então vamos fazer uma aliança agora. Mandou terminar de quebrar todos os deuses e jogar fora tudo que não era do Senhor. E reuniu o povo, mandou reunir o povo. E mandou fazer a leitura. Eu acho que eu tenho uma foto também, vou botar. Mandou fazer uma leitura do livro da lei para o povo. E o povo ouviu o que estava fazendo de errado. E juntamente com o rei Josias, eles fizeram uma nova aliança com o Senhor. Fizeram uma aliança com Deus, falando que a partir daquele momento eles iriam obedecer ao Senhor. E depois que eles ouviram e que eles fizeram uma aliança, que começou com o rei Josias, mas que o povo todo fez essa aliança, o rei Josias promoveu a festa da Páscoa. Lembra da festa da Páscoa? Então, há muito tempo, os outros reis não ligavam direito para a festa da Páscoa, mas o rei Josias fez uma festa gigante da Páscoa, fez todo mundo comemorar a Páscoa, e ele até deu para o povo os animais para o sacrifício, então todos puderam sacrificar animais para se santificar, se purificar para a festa da Páscoa. Então, depois de Samuel, essa foi a maior Páscoa que teve ali naquela região durante aqueles anos, assim. A festa foi muito boa e todos agradeceram ao Senhor e todos fizeram aquela nova aliança com o Senhor, viveram em paz, em alegria,
em harmonia. Durante o reinado de Josias, o povo não se desviou, o povo fez o que era correto. E o Senhor cumpriu. Durante o reinado de Josias, teve um reino de paz, de alegria, e tudo deu certo, tá? Enquanto ele reinou. Como é que a gente tem sido? Será que a gente tem sido que nem Josias? Será que a gente tem feito a diferença? Josias fez a diferença mesmo sendo pequeno, mesmo no início do governo dele, quando ele ainda era criança. Será que a gente tem feito a diferença? Será que lá na escola ou no grupo do WhatsApp, será que quando eu vejo alguém fazer um bullying com um colega, será que eu falo assim, não, não faz isso não, tá errado. Deus não se agrada disso. Ou será que eu mesmo sou aquela que faz o bullying? Ou será que eu não ligo? Ah, não é comigo? Então, deixa pra lá. Como é que tem sido? Outra coisa, como é que tem sido o cuidado com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor? Como é que você tem tratado a sua Bíblia? Será que você só tem usado ela só para ir para a igreja? Ou será que você tem usado para a escola bíblica dominical, para ler um versículo, para levar para a igreja para acompanhar? Ou você deixa lá guardado, você nem sabe onde é que está a sua Bíblia? Tá pegando poeira em algum lugar? Ah, não sei. Qual a importância que você tem dado para a Bíblia? A Bíblia é a palavra do Senhor. Para a gente poder aprender a viver, a gente precisa do manual da Bíblia. Então, se você está deixando a sua Bíblia aí largada, assim como o povo de Israel fez, se liga, pegue a sua Bíblia e comece a ler, tá bom? Não se esqueça de levar para o culto também, para acompanhar a pregação, a leitura da palavra lá na igreja também. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele possa nos dar um coração como o de Josias, um coração que se preocupa com a palavra do Senhor, com a reforma da igreja, do templo do Senhor. Vamos lá? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço agora que abençoe a mim, a todas as crianças e os familiares, Senhor, que possamos ter um coração como o de Josias, voltado para a obediência à Tua palavra, Senhor, que possamos estar interessados em ouvir a Tua palavra e aprender cada dia mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos como Ele, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Nos dê uma tarde abençoada, uma manhã abençoada, um final de semana debaixo das tuas mãos e uma semana abençoada por ti, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, crianças. Não se esqueçam de fazer a avaliação que está aqui embaixo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.